Hoje a gente vai falar sobre neuroma de Morton. Você já ouviu falar? Essa é uma condição dolorosa, comum, que afeta o antepé. Acomete mais as mulheres, minha gente, em torno dos 50 anos. Para explicar mais sobre, a gente conversa com ele, o médico ortopedista Dr. Felipe Pires. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez. Olá, Abi. Tudo Obrigado, bem? Viu? Prazer. Prazer é nosso sempre, doutor. Doutor, eu já fico... Nossa, doutor, o senhor, já que é ortopedista, fui olhar direto no pé do doutor. Me desculpem. Que sapato bonito, Obrigado. doutor. Presente da esposa esse daí, viu? Que bom gosto, gente, amei. Falar a Bia era intrometida, né? Mas não tive como não olhar, doutor. Tem que gostar dos pés, né? Trata o pé, né? Com certeza. E é disso que a gente vai falar agora. Doutor, quando a gente fala neuroma de Morton, parece uma coisa assim pesada, um negócio muito assim tenso. O que que é? Neuroma de Morton, Abi, vamos pegar o nosso pezinho aqui para mostrar algumas coisas. Primeiro, não precisa assustar. Tá, boa. Quando a gente olha neuroma, a gente já pensa o quê? Tumor. Ai, meu Deus, estou com um tumor no pé. Então, ele não é um tumor. Tá. Então, ele é um pseudotumor. Na verdade, ele é uma inflamação do nervo do pé. Tem a nossa fotinha ali que eu pedi para enviar? Então, olha só, o amarelinho ali, ele é um nervo. Certo. Esse nervo, ele inflama e forma um carocinho. Tá. Esse carocinho é chamado de neuroma de Morton. Porque quem descobriu chamava Thomas Morton, só como curiosidade. E ele não é um tumor. O que que ele causa? Ele causa dor, ele causa queimação em algumas pessoas. Mas olha que interessante, Abi. Tem muita gente que tem neuroma de Morton e ele é assintomático. Uau! A pessoa não sabe. Nem sabe. Não sabe. E é muito comum você, por exemplo, tem um joanete, vai fazer uma ultrassonografia, por exemplo, e aparece neuroma de Morton, vai no consultório desesperado. Meu Deus, quando ele é tão benigno essa lesão que quando não dói, você não faz nada, nem trata ele. Ah, não precisa fazer nada, nem tratar. Nem tratar. Os casos que a gente trata são os casos sintomáticos. Tá, e o que que gera de desconforto, doutor? Desconforto. Você tem dor, você tem uma queimação. Então, como é uma inflamação do nervo, lembra quando a gente bate o cotovelinho e sente aquele choquinho? Sei. Você sente um choquinho. Como eu sempre passo pro pessoal lá de casa, tem um método que a gente consegue em casa fazer para ver se a gente tem um neuroma ou não. Olha que legal. Então, para todo mundo que estiver em casa, como o neuroma, ó, o pezinho aqui, ó, o neuroma, ele é mais comum entre o terceiro e o quarto dedo, nesse espacinho, exatamente como está na figura mostrada ao lado. Tá. Você passa a mão na parte final dos dedos e você sente que está adormecido. Então, qual é a dica? Você passa um dedo, você passa aqui e fala, opa, deixa eu sentir como tá. E você passa no... Exatamente, você passa no vizinho. Isso. Se você te sentir que tá diferente, você provavelmente tem um neuroma de Morton. Olha aí. Olha eu aqui, gente. Tô igual você na sua casa. Tá igual, Abi? Tá igual. Ai, que bom. Aquelas eu acho que tá. Aquelas começam a criar coisa na cabeça. Porque eu acho que realmente a gente sente isso daí. E por que que eu tô falando isso? Olhei o calçado que você tá também. Uma das causas do neuroma de Morton é o quê? A sobrecarga. Então, por que que esse nervo inflama? E maioria das vezes nas mulheres, né? Exatamente. Por causa do salto alto. Salto alto. Quando a gente bate a parte da frente do pé, esse impacto sobrecarrega o nervo que está ali e aí ele inflama e forma o neuroma de Morton. Então, salto alto, sapato de bico fino, que o nervo está aqui no meio. E espremeu tudo aqui. Exatamente, espremeu tudo aqui, também inflama isso. Corredores, que bate muito o pé no chão, também causa isso. E, doutor, pode confundir isso com tendinite, por exemplo? Existe tendinite no pé? Existe, existe tendinite no pé. Olha que interessante a sua pergunta, Abi. Quando você tem uma dor, porque o neuroma, onde ele vai doer? Embaixo do pé. Quando você tem uma dor embaixo, entre um osso e o outro, nesse vãozinho aqui, provavelmente é neuroma. Se você tem uma dor mais aqui em cima, no peito do pé, ou mais embaixo, porque o tendão ele passa embaixo do osso. O neuroma passa entre um osso e o outro. Mas é um diagnóstico diferencial. Tendinite e bursite também, que a gente já conversou uma vez. Esses dois, a dor é embaixo do osso e não no vão. Então, no vão,
Geralmente, quando você aperta lá, é o neuroma. Embaixo do osso é uma tendinite, é uma bursite ou até uma outra doença, lesão da placa plantar. Mas isso que é importante sobre o neuroma. Então, muita gente que está em casa vai se identificar. Fez um exame, assustou e vai desesperado. Gente, se o neuroma não dói, você não precisa tratar. Tá. O neuroma doloroso, aí a gente tem o tratamento. E doutor, por exemplo, tem gente que vai chegar já na clínica mesmo, você já identifica que é um neuroma, por exemplo. Exatamente. O diagnóstico clínico, ele é o principal, porque muitas vezes a pessoa tem um exame de neuroma, mas a dor dele não é o neuroma que está causando, porque ele é assintomático em muitas pessoas. Mas uma vez que a gente percebe que ele tem queimação, choque, que é o que a inflamação do nervo dá, dor quando você aperta ele, você consegue sentir, porque como é um caroço, você sente. Por isso que muita gente que está em casa assusta, que sente um caroço no pé, começa a achar que é um tumor, que é um câncer, que vai virar maligno. Isso não acontece com o neuroma de Morton. E aí você tem que ficar de olho. É sintomático, tem esses sintomas, você consegue facilmente no exame clínico já descobrir. Você aperta e sente ele, opa, temos um carocinho mais comum entre o terceiro e o quarto dedo. É o neuroma de Morton. Chega a dar alguma deformidade no dedo, doutor? Não, ele não causa deformidade. Nada? Não, isso ele não causa. O que ele causa realmente é a sobrecarga dessa região da frente. E ele é mais comum entre o terceiro e o quarto dedo, mas ele pode acontecer no vão de todos os dedos, mas 90% é aqui justamente pela anatomia do nosso pé. Doutor, se ele é uma inflamação, né? Não sei. A infiltração seria um tratamento ou não? Muito boa pergunta. Trouxe aqui, a Abby tá cada dia melhor, viu? Tô ficando esperta nos muito pés. Esperto. Um dos tratamentos do neuroma de Morton é você desenrolar, desinflamar esse nervo. Inicialmente, lembrando que não se automediquem, mas o tratamento é analgésicos, alguns anti-inflamatórios. Não melhorou. Tem duas linhas para seguir. Primeiro, tirar a sobrecarga dessa região. Então, a pessoa que está correndo muitas vezes alterar o calçado ou mesmo utilizar uma palmilha ortopédica que vai tirar a sobrecarga. Isso aqui é muito importante, é um dos tratamentos padrão ouro, vamos dizer assim, para o neuroma. E junto com isso a gente faz o quê? Uma injeção de um medicamento dentro do neuroma. Tá. A gente injeta, faz uma infiltração simples, faz com anestesia local. Realmente é um procedimento muito tranquilo e a gente desenrola esse nervo. E aí, doutor, é possível voltar essa dor? É possível voltar. Então, qual seria o protocolo? Você fez esse tratamento, ele voltou, aí a gente tem que pensar num procedimento mais agressivo, que seria uma cirurgia, por exemplo. Então, existe cirurgia, sim, para neuroma de Morton, para orientar as pessoas. Cada vez eu faço menos. Acho que o último paciente que eu precisei realmente fazer cirurgia tem uns 3 anos atrás. Que a gente fez todo esse tratamento e ele não melhorou. Mas é um diagnóstico de exceção. A cirurgia é exceção para esse tratamento. Mas algumas vezes ele tem que acontecer. O que a gente faz nisso? A gente faz um cortinho aqui e aí a gente faz a excisão desse neuroma. A gente tira esse neuroma. Tira esse carocinho que é um nervo. Ele forma uma fibrose. Só que, por exemplo, o que acontece quando se tira, você perde também um pouquinho dessa sensibilidade do pé, porque o nervo tem que ser ressecado junto. Então, porque daí fica o espaço, doutor. Ficaria esse espaço vazio, vamos por assim. O espaço que teria o nervo aqui no vãozinho, ele não tem mais. Você tirou um pedacinho desse nervo e automaticamente o nervo, o que o nervo faz? O nervo, nesse caso, o nervo ele é sensitivo, ele é responsável pela gente sentir. Então a gente põe o dedinho em quem faz a cirurgia e sente que está adormecido. Muita mulher vai estar em casa quando faz uma cirurgia de cesárea, por exemplo, sente aquela região adormecida. Seria mais ou menos assim, mas é um tratamento também com excelentes resultados. E como que fica a pessoa que faz a cirurgia, doutor? É rápido? Depois ela pode andar e se é um corredor, por exemplo, pode voltar a correr? Ótimo. Tem essa cirurgia para fazer e tem uma cirurgia que eu também faço algumas vezes, que seria uma cirurgia minimamente invasiva. Essa tem um resultado muito melhor. É que depende do paciente, muitas vezes ele é elegível para uma cirurgia um pouco mais aberta para tirar o neuroma, mas como a gente só mexe no nervo, a gente consegue mais ou menos com 1 semana já colocar o pé no chão e fazer todo a recuperação, o pós-operatório. Boa. Tem perguntinha. Vamos lá, Léo. Temos perguntinha para o doutor, vamos ver aqui.
Valéria de Caieiras, boa tarde. Conheço uma pessoa que trata um problema no pé como fascite plantar há mais de 2 anos, mas não melhora. Será que poderia ser um neuroma de Morton? Os sintomas são bem parecidos. Muito obrigado, Valéria, pela pergunta, viu? Obrigada, Valéria. E aí, doutor? Obrigado, Valéria. Excelente pergunta. Olha, vamos lá, eu já vim uma vez aqui conversar sobre fascite plantar. São doenças diferentes, Valéria. O pé, a gente divide ele em 3 locais. A frente do pé, que é o antepé, o meio do pé, que é o médio-pé, e o retropé. A fascite plantar, ela é uma dor no calcanhar. A característica dela é a seguinte: quando dorme, acorda de manhã que vai pisar, sente uma fisgada. Essa é a fascite plantar. Ela dói, então, no calcanhar e na planta do pé. Até aqui, mais ou menos, você pode ter a fascite plantar. A doença que a gente está falando, que é o neuroma de Morton, a dor é embaixo do pé, mas é aqui, ó, nos metatarsos. Então, a característica dela é um pouquinho diferente. Quando você está andando, que o pé vai sair do chão, é nesse momento que você sobrecarrega o neuroma de Morton e é aqui que vai doer. Então, para você entender bem, quando você pisa o calcanhar, é a fascite, a dor é atrás. Quando você vai sair do pé, é a dor na frente do pé, pode ser o neuroma de Morton. Doutora, a gente está falando dos corredores, mas provavelmente as bailarinas também devem ter, né? Porque ficam mais na ponta do pé e o peso fica todo ali. E o peso fica todo ali. Quando a gente fica na ponta do pé, pé reto, 60% do peso fica no calcanhar, 40%. Quando a gente fica salto alto na ponta do pé, 70% do peso fica aqui. Então fica muito peso na frente do pé. Sobrecarrega e tem mais chance de ter um neuroma. Tem mais chance também, por exemplo, quem tem pé chato ou pisada diferente, tem por exemplo, também. doutor? Então, um dos tratamentos do neuroma com a palmilha é justamente alinhar. A sobrecarga nessa região da frente do pé, e muitas vezes, eu costumo dizer, Deus é perfeito. Então, Deus fez a gente para pisar certinho. Se a gente pisa para um lado ou para outro, automaticamente sobrecarrega mais um lado que o outro. E é aí que não só o neuroma, mas outras patologias podem se instalar também. Interessante isso. E, doutor, chega a se pedir, por exemplo, num tratamento, vamos emagrecer um pouquinho, porque o sobrepeso também deve prejudicar ou doer mais, né, doutor? É isso mesmo. Então, assim, eu costumo dizer para os meus pacientes, gente, estar acima do peso não causa neuroma, porque o neuroma aparece em quem está magrinho, quem está com o peso normal e acima do peso. Mas como é uma doença onde o pé sustenta todo o corpo, o peso todo do corpo, automaticamente, se está mais acima do peso, sobrecarrega mais o nervo. E automaticamente, perdendo peso, ajuda a melhorar os sintomas. Uma outra opção interessante é fisioterapia para neuroma. Existem exercícios específicos, doutor? Então, a gente sabe que a fisioterapia melhora o quê? Melhora os sintomas, mas o neuroma não. O tratamento do neuroma, ele precisa ser feito mais alguma coisa além dos exercícios. Os exercícios são bons para tirarem os sintomas do neuroma, mas o tratamento dele é tirar a sobrecarga dele, seja utilizando a palmilha ortopédica, perdendo peso e muitas vezes fazendo a infiltração, que é a injeção do medicamento mais moderno, para justamente desenrolar, tirar essa bolinha, esse carocinho aí. E pensando no calçado, né, doutor? E o calçado para ele não apertar e espremer os nervos, e também o salto alto, a gente intercalar um salto alto, um salto menor e assim sucessivamente. Então, se a gente for pensar, os tênis, a gente tem que escolher bem, né, doutor? Geralmente aqueles tênis maiorzinhos na frente, porque muito tênis, quando você vai andar, ele faz isso aqui, né, nas beiradinhas, e ele vai juntar. Por isso que é muito importante até mesmo aquele exame da pisada. Você já foi na minha clínica, você já conheceu. E eu já trouxe aqui em primeira mão para vocês, que é justamente a gente consegue avaliar como a pessoa está pisando e aí indicar ou um tênis próprio para pisada ou mesmo uma palmilha ortopédica. Porque muita gente pisa torto e não sabe disso. E aí vai sentir as dores, e aí só depois que você vai descobrir. Doutor, muito bom, excelente, como sempre. Muito bom, adorei esse tema, é um tema mais específico, mas muita gente tem. Exato. E muita gente não sabe que tem. E a notícia é, fiquem tranquilos, se ele não dói, não faz nada,
E se tem sintomas, aí procure o seu ortopedista de confiança, ele vai indicar um tratamento bem interessante para você. Porque dor ninguém merece, ainda mais nos pés, que sustenta todo o nosso corpo, né, verdade. doutor? Você de casa aproveita para seguir o doutor na internet, @doutordr.felipepires, o site doutorfelipepires.com.br. Adorei esse sapato. Olha, a esposa é maravilhosa. Beijo pra família toda, viu? Obrigado, Abi. Prazer estar aqui com você. Beijo, viu? obrigada, doutor.